nós vamos para algo, eu acho, pessoalmente, muito interessante. O período entre o arrebatamento e a aliança confirmada pelo anticristo com Israel. Na apostila, nós estamos na página 32, e vocês que entraram, eu não sei se vocês pegaram a folha. Gabriel, você passou a folha para elas que entraram agora? Beleza. Então, página 32 diz aqui o período entre o arrebatamento e a tribulação. Deixe-me ler para vocês o parágrafo aqui. Existe possivelmente um período de tempo entre o arrebatamento e a tribulação. Chama-se um período de preparação. Acredita-se que haverá outros períodos de preparo. Por exemplo, há 2 períodos mencionados pelo profeta Daniel, que talvez sejam dias preparatórios antes da grande tribulação e antes do reino milenar, de 30 e de 45 dias. Como já descobrimos, as profecias bíblicas vêm para nós através de homens chamados profetas. Eu acho que também no português tem a palavra vidente. Esses homens conseguem ver, vamos dizer, o topo de vários montes, que são as profecias, mas quando você analisa às vezes muito bem, você percebe que há vales entre as várias profecias. E às vezes a Bíblia até nos dá dicas que há um vale, um lugar nas Escrituras onde algo acontece e nós não sabemos o que é ou por quanto tempo, mas existe esse período. E agora vocês estão crescendo bastante no seu entendimento da profecia, do fim dos tempos e tudo, e precisamos entender esses detalhes. Por exemplo, como eu preguei outro dia na quarta, e eu marquei aqui nesse parágrafo, em Daniel 12, a Bíblia nos dá um período de 30 dias, outro período de 45 dias, que dá 75 dias, e nós podemos dividir esse período em meses, e acabamos achando 3 meses e meio, que 3,5 é um número muito importante na Bíblia, se encontra várias vezes, principalmente enfatizando a segunda metade da tribulação. E quando a gente vê esses detalhes em Daniel 12, parece, mas a Bíblia não explica tudo, haverá um período, um vale entre os montes, um vale de preparação, antes da segunda metade da tribulação, de 30 dias. Também, entre a tribulação e o reino milenar, haverá outro período, provavelmente de 45 dias. A Bíblia dá certos eventos para nós nas profecias, mas não fala exatamente quando vai acontecer. Daí a gente pega esses detalhes e a gente coloca nesses vales. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, nós fazemos isso, e eu preciso esclarecer, sempre com certo tipo de receio ou ansiedade leve, que é o seguinte: talvez estejamos colocando um certo evento no vale errado, ok? Inclusive, quando você estuda essas coisas e lê vários estudiosos, como eu fiz hoje, você percebe que homens de Deus estudam muito a Bíblia e ainda chegam a interpretações diferentes. E não em tudo, nas coisas principais da Bíblia, todo mundo deve chegar à mesma conclusão, mas há certas áreas que dá para você ver por um ângulo, por outro ângulo, e chegar a uma conclusão um pouco diferente, tá? Então, com os detalhes nesse estudo hoje à noite, nós estamos vendo coisas profetizadas
estamos tentando colocar nos vales certos, ou em outros períodos, talvez períodos que não são os vales, mas ainda detalhes não tão esclarecidos. E nós estamos dizendo, hoje à noite, que parece que há mais um vale entre o arrebatamento, quando Jesus voltar para nos buscar nas nuvens, e a aliança confirmada com o anticristo, que começa o período da tribulação, que é de 7 anos. Boa noite, Marlene. 7 anos. Então, muitas pessoas que não concordam com a escatologia que nós ensinamos, falam, mas como que vai ter as pessoas certas, por exemplo, pessoas salvas na tribulação, se todo mundo vai no arrebatamento antes da tribulação? E olha, essa dúvida tem razão, porque a gente fala que todo crente, toda pessoa salva de verdade, vai para as nuvens. Então, quem pode ser salvo durante a tribulação? E nós explicamos que haverá 144 mil judeus que vão receber Jesus, que vão pregar o Evangelho. Mas além disso, vemos que há a possibilidade de um período de tempo, anos, dias, meses, eu não sei, para abrir a porta para Deus fazer certas coisas, preparando Israel e o mundo para os 7 anos da tribulação. Então nós não precisamos nos preocupar com certos detalhes quando vemos a possibilidade, é uma possibilidade muito grande de um vale entre o arrebatamento e a aliança. É muito grande isso, não é tipo somente uma especulação para nos ajudar com certas dúvidas por causa de uma escatologia errada. Não, realmente a Bíblia não fala que o arrebatamento e a aliança são o mesmo dia, não fala isso. Ao contrário, a Bíblia fala tanto outra coisa que quase exige esse período. E por causa disso, eu gostaria de enfatizar isso para vocês hoje à noite. Então, a base desse período entre o arrebatamento e a tribulação é, número 1, o arrebatamento termina a época da igreja, que quer dizer, nós não vamos estar mais aqui. Número 2, a igreja não passará pela tribulação, então haverá um período sem a gente. E número 3, a tribulação inicia-se com a aliança confirmada pelo anticristo. Então, através dessas 3 coisas, chegamos a essa conclusão. Eu não coloquei as referências bíblicas, etc. aqui, porque eu já ensinei essas coisas nas aulas anteriores, mas vamos continuar. Esse período preparatório, ainda que seja um vale, na visão dos profetas, tem como resolver a questão de quem estará ainda na terra durante a tribulação, entre outras coisas. Não é possível saber quanto tempo será incluído nesse período, mas pode incluir o seguinte. Então, eu coloquei aqui uma lista de coisas interessantes e importantes. 7 coisas que podem acontecer durante a tribulação. Desculpa. Entre o arrebatamento e a tribulação. Esse vale, esse período de tempo, esse intervalo. Então vamos chegar aqui, 2 Tessalonicenses, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E nós vamos ver aqui versículos 1, 2 e 3 e alguns outros versículos, tá? 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Invertido, mas muitos teólogos acham que essa reunião com Ele é o próprio arrebatamento. E essa vinda é quando Ele voltará após a tribulação. Então, muitos acreditam que versículo 1 representa esses 2 eventos, mas de tempo invertido. Número 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele está enfatizando, olha, outras coisas vão acontecer antes de Jesus chegar aqui e tocar os pés dele no Monte da Oliveira, etc. Então ele está dando um espaço. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Marca essa palavra, por favor. Apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Qualquer pessoa que trabalhe no ministério dedicada para a obra da pregação da palavra, fielmente pregada, não precisa passar muito tempo no ministério para perceber que na hora que o pastor cansar de pregar a verdade, o povo naturalmente já vai para a mentira. Se não tiver um homem que levanta a voz para pregar a palavra de Deus com coragem, naturalmente entra no ouvido falsidade, uma pessoa aqui ou ali acaba acreditando, acaba espalhando a coisa, e o erro vai longe. E é por causa disso, em certos lugares desse mundo, onde pastores não têm conhecimento da palavra, até certos pastores que nem têm leitura, não pregam fielmente a palavra, e você pode ir de igreja em igreja, conversar com o pessoal, e falando francamente para vocês, o pessoal não tem a mínima ideia o que é que a Bíblia realmente ensina especificamente sobre as coisas mais importantes. A salvação, por exemplo. E isto acontece hoje quando os verdadeiros salvos ainda estão aqui. Já há grande apostasia. Paulo profetizou isso durante a época da igreja, nas cartas dele para Timóteo. Aqui em versículo 3, ele está falando sobre a grande apostasia. Algo que vai acontecer, que vai ser tão além do normal. Existe a possibilidade disso acontecer fortemente entre o arrebatamento e a aliança confirmada com o anticristo. E vamos explorar um pouco o porquê. Segundo o versículos 6 e 7, nós vemos as palavras detém e retém, que na língua original detém e retém são a mesma palavra. E a ideia é o seguinte: há uma força nesse planeta agora que consegue segurar a barriga cheia de gordura, essa gordura sendo falsa doutrina, segura, é um cinto, não permite. Mas um dia, essa força some, não vai estar mais aqui, não vai haver uma consciência para prevenir mentiras, falsidades, enganação, etc. Essa mesma passagem, note aqui versículo 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Recentemente, eu tenho estudado bastante o que está acontecendo politicamente no mundo, especificamente com Israel. Eu acredito, mais do que
qualquer momento anterior da minha vida, que é o povo de Deus nesse planeta, que está preservando esse planeta da grande calamidade chamada a tribulação. Não que nós fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso pelo poder do Espírito Santo, mas eu estou vendo como as forças das trevas estão operando tão fortemente. E se não tivesse homens e mulheres de Deus, irmãos, eu espero que vocês estejam vendo o que está acontecendo, mas há uma corrente de falsidade com tanta força, tentando derrubar tudo que é de valor, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é de Deus mesmo. É incrível assistir isso nos jornais e na sociedade. É incrível como uma pessoa, um ano atrás, fala uma coisa, mas a sociedade muda, e hoje a pessoa fala o oposto, e o oposto é muito, muito longe do que a pessoa falou um ano atrás. Eu estou falando de celebridades, jornalistas, políticos, e infelizmente, pastores. É incrível. Eu pessoalmente acredito que muitos pastores nem são salvos, nem têm Jesus, estão sendo usados por Satanás, enganando congregações inteiras com falsidade. E já aconteceu umas 2, 3 vezes recentemente no meu país, pastores de mega igrejas, tipo 3 mil, 4 mil, 6 mil, 10 mil pessoas, esses pastores estão falando: eu nem acredito mais em Deus, e abandonam o rebanho. Não é incrível isso? Como que pode chegar a esse nível? Mas um dia, segundo o versículo 6 e 7, algo vai sumir, e uma grande apostasia, versículo 3, vai infiltrar. Na minha imaginação santificada pela palavra, eu imagino que quando a gente nos tirar desse mundo, não haverá mais um cinto para segurar, e a quantidade de falsidade vai espalhar. Eu não quero nem imaginar como o mundo vai pensar e vai agir quando toda a presença do Espírito Santo de Deus dentro da verdadeira igreja não estiver mais aqui. Já é difícil às vezes conversar com pessoas que falam que são de Jesus, que estão na igreja, o que essas pessoas acreditam. Eu fico às vezes tão chocado com o que eu acabo descobrindo, que um crente assiste na TV o filme que decide assistir, que é coisa só de Satanás mesmo. A imoralidade, coisa tão feia, incrível. Imagina quando os verdadeiros salvos não estão mais aqui. Como que mudar? Como que vai mudar tudo? Agora, veja aqui, versículo 3 de novo. Ele diz na segunda frase aqui, ou última frase: se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E agora também... eu vou ler mais, vou ler versículos 4 e 5 e versículo 8. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda coisa que pode acontecer durante esse intervalo é a manifestação do anticristo. Aqui em versículo 3 diz: e se manifeste o homem do pecado. Não diz aqui como que vai ser essa manifestação. Ou seja, essa manifestação não tem que ser a hora em que o anticristo assina
ou confirma a aliança. Pode ser que certas circunstâncias acontecem e ele vai de um lugar, escuro, um lugar de, ele não é nada, como aconteceu com Antíoco IV Epifânio, como aconteceu com Adolf Hitler, que é um protótipo do mesmo. E você pode imaginar um homem que, atrás dos eventos principais, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. E a Bíblia fala sobre certas pessoas caindo e ele vai surgir. Ele vai se manifestar. E naquele momento, os olhos do mundo, a Bíblia chama em Apocalipse, os habitantes da terra vão olhar para ele. E vamos pensar, como é que o cara vai poder assinar ou confirmar uma aliança com Israel se ele já não tem algo, um tipo de poder, um tipo de autoridade? Então faz sentido que ele já vai ser um homem conhecido. Eu não estou dizendo que o mundo vai reconhecer ele e o anticristo. Na verdade, o mundo vai acreditar na apostasia, vai acreditar na mentira e não vai reconhecer que ele é esse homem controlado por Satanás. O mundo vai gostar dele. Ele vai ser maravilhoso, vai ser carismático. E eu nem sei quantas vezes eu já enfatizei isso para vocês, mas quando eu vejo pessoas adorando o Bolsonaro, ou Trump, ou Lula, ou Obama, ou outros líderes políticos, e vocês veem as falhas, as fraquezas, os erros, os pecados dessas pessoas, a burrice, tolice às vezes também. E você pensa, mas como que o mundo pode falar coisas assim? Eu não vejo erro nenhum nesse cara. Se alguém falar algo mal dele, não faz sentido para mim. E eu penso, mas esses homens estão cheios de erros e problemas. Nós queremos apoiar certos políticos, sim. Mas falar que essas pessoas não têm problema nenhum? Então imagina quando não tem gente como eu, um crente, para falar, isso está errado, não pode falar assim. E como o mundo vai seguir o homem? Lembra, a palavra anticristo não quer dizer simplesmente contra Cristo. Quer dizer em lugar de Cristo. Ele vai ser o substituto. Cristo quer dizer a pessoa ungida. Então, Cristo é a pessoa escolhida para ser o Salvador. O mundo vai olhar para esse homem como um Salvador. Ele vai ser o Jesus para os perdidos e não o verdadeiro Jesus dos salvos. Vamos continuar. Também tem a operação do erro que enganará os que rejeitam o amor da verdade. Veja comigo versículos 10, 11 e 12 aqui. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creem a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiverem prazer na iniquidade. A passagem não diz aqui que essa mentira não vai começar até a aliança. Existe então a grande possibilidade, e especialmente por causa do arrebatamento, que essa operação do erro vai aumentar, vai crescer, vai longe, né? Vamos para Daniel capítulo 7, por favor. Ezequiel, Daniel, no Velho Testamento. Versículo 8. Daniel, vendo profecia aqui, ou uma visão que serve como profecia do anticristo. Daniel 7, 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, esse é o anticristo,
diante do qual 3 dos primeiros chifres, outros líderes, ele vai surgir após esses outros 3, foram arrancados, talvez vão morrer ou vão perder seus tronos. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eles falam que Adolf Hitler, ele falava coisas bem curtas e sempre falava as mesmas coisas, mas grandes coisas. Quem já viu o vídeo antigo do Adolf Hitler? Assim, levanta a mão só para eu ver. Tipo, eu acho incrível, eu nem entendo o alemão, mas o jeito dele, assim, muito assim, e milhares de pessoas, tipo, adorando ele. Vamos ver aqui versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro, que subiu e diante do qual caíram 3, isto é daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, deixa-me ler o versículo 24 também. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, número 4 aqui na apostila, o ressurgimento do Império Romano. Eu coloquei aqui também o fim, talvez, dos Estados Unidos. Eu não digo isso para vocês porque eu sou americano, eu digo isso porque há certos fatos históricos. Quando você vê acontecimentos com Israel e na Segunda Guerra Mundial e outras coisas, você tem que sempre incluir a influência superpoderosa dos Estados Unidos. Quando você pensa sobre a Guerra Fria e com o presidente Ronald Reagan versus como se fala, a Rússia antes de ser Rússia, fala de soviética, né? Era por causa dos Estados Unidos que aquela nação não conseguiu continuar a acumular armas enormes e realmente eles tinham planos para destruir mesmo. Quando você estuda as profecias, especificamente no livro de Daniel, parece que o anticristo, ele não vai vir da Ásia ou da África, como outros poderes vão vir, ele vai vir da Europa. E ele vai formar Roma de novo. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos não vai existir, ou não vão existir, mas e tem certas pessoas que acham que os Estados Unidos vai continuar por causa de, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, que fala sobre as asas da águia que vai proteger Israel durante a tribulação. Eu não sei, pessoalmente, posso falar um pouco mais sobre o meu país? Se algo não acontecer, meu pastor mandou mensagem para nós da igreja hoje. Ele disse: avivamento agora nos Estados Unidos não é somente importante, é essencial para a sobrevivência do nosso país. Eu não quero exagerar, e Deus sabe o meu coração, me conhece Ele e conhece o meu coração. Mas se o meu país continuar do jeito que está indo já, eu vejo uma outra guerra civil no meu país. E se acontecer outra guerra civil, não vai passar por muito tempo, porque Rússia e China, Coreia do Norte, Arábia Saudita e outros lugares vão
fazer algo por causa disso. E a situação geopolítica do mundo vai mudar quando esse superpoder perde tudo. Não por causa da Rússia, por causa da China, por causa de nós. Nós perdemos. O nosso país é um dos maiores promovedores de imoralidade hoje em dia, espalhando as coisas mais feias no mundo e um monte de outra coisa feia. Então eu vejo isso e às vezes as pessoas perguntam: será que os Estados Unidos estarão aqui durante a tribulação? Talvez, mas eu não vou dizer que vão estar aqui da forma que a gente conhece hoje. Eu não estou tentando ser profeta, eu não sei. Pode fazer parte de Roma, mas quando você lê sobre Armagedon, a batalha de Armagedon, a Bíblia fala sobre o mundo inteiro vindo contra Israel. Ou os Estados Unidos não vão existir, ou vão existir e não vão ser nada além de uma parte desse grupo que vai seguir o anticristo. Algo vai ter que mudar. Eu estava assistindo uns vídeos de uns homens. Um homem, ele já passou anos e anos e anos na Ásia, no Oriente Médio, nessa região, na Turquia, tudo, analisando a situação e comparando com profecias. E ele falou hoje no vídeo: eu não vejo os Estados Unidos nas profecias. Não vejo. E eu vejo o meu país, eu fico pensando, e eu vejo: por que você não vê? Porque está se acabando, está se destruindo. Isso me deixa muito triste, deixa minha esposa muito triste. Um pouco difícil para os nossos filhos entenderem, porque eles não foram criados lá. E nós temos muito patriotismo no nosso país. E ver como nosso país está rejeitando. Tem um monte de jovens hoje que querem queimar nossa bandeira. A mesma bandeira que dá a liberdade para queimar ela, estão queimando ela. E isso incomoda muita gente. Estamos orando, Deus pode trazer avivamento, mas nós vemos como um novo império vai formar, e a Bíblia enfatiza não todos os impérios do mundo, mas os impérios que tocavam na terra de Israel. Então enfatizava, não durante a época da igreja, porque tinha outros impérios que tocavam na terra de Israel durante a época da igreja, mas durante o período do Velho Testamento, tinha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E a Bíblia fala que Roma fez assim, e vai ressuscitar. E o anticristo vai ser o líder. E alguns acham que ele vai ser um judeu. Deus vai nos mostrar essas coisas. Vamos ver aqui Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Interessantemente, quando essas profecias forem nos dadas, João e Daniel não sabiam da situação da Europa de hoje em dia. Hoje em dia, a Europa tem uma união de vários países diferentes. Não é um país só. Inclusive nos dias de João, Roma era um império que incluía toda a Europa. Mas na profecia fala sobre uma divisão, fala sobre 10 reis. Eu acho interessante isso. Número 5, a falsa paz causando Israel a viver seguramente. Vamos para o livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 38, versículo 8. Eu queria lidar tanto com Ezequiel hoje à noite. Eu acho que eu não vou ter tempo para fazer isso, mas vou mostrar algumas coisas. Ezequiel 38, versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos verás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos junto aos montes de Israel.
que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão. Por favor, marque essa palavra, seguramente. Seguramente. Agora, veja comigo, versículo 11. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não moradas, verei contra os que estão em repouso, marca isso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Agora, vamos para versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em, marca a palavra, segurança. Agora, vocês estão vendo aqui, na profecia haverá uma grande guerra, aqui em Ezequiel 38 e 39. E vai acontecer quando Israel está vivendo seguramente, sem muros. Vamos juntar isso com 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou explicar isso, mas deixe-me ler as passagens primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Apocalipse 6, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Eu ainda não chego a uma conclusão, ainda. Mas existe nas profecias, em Ezequiel 38 e 39, uma guerra mundial. Nós podemos chamar essa guerra a Terceira Guerra Mundial. Tem gente que chama a Guerra Fria a Terceira Guerra Mundial, mas não havia explosão nenhuma naquela guerra. Mas influenciava o mundo, sim. Mas a Bíblia profetiza algo que nós entendemos não vai ser a batalha de Armagedon. Haverá uma guerra que não vai incluir todo mundo. Eu vou lidar com isso, mas eu estou tentando dar a base para vocês agora. Que vai incluir vários países muçulmanos e provavelmente a Rússia. Vai incluir a Rússia, certos lugares na Ásia, para o sul da Rússia, e também Turquia, que vai ser muito importante nisso, e também certos países para o norte da África. É muito interessante analisar essas coisas, porque as profecias falam que Israel vai estar com uma paz, mas vai ser uma paz, uma falsa paz. Vamos entendendo algo. Agora, eu não posso dizer que Benjamin Netanyahu, o líder, o primeiro-ministro de Israel, está vivendo em paz no momento. Eles têm aquele muro, ficam fortalecendo as forças armadas, eles estão procurando paz com os palestinos, com outros países, mas, enquanto eu digo isso para vocês que estão prestando atenção, sabem que esses dias, tipo esse último mês, países muçulmanos estão fazendo alianças de paz com Israel. Agora, algo que não estava acontecendo, está acontecendo. Honduras, ontem eu li, decidiu mudar a embaixada para Jerusalém. Países, então, estão mudando, dizendo:
a palavra que eles estão usando, vocês vão ver essa palavra nos jornais, vamos normalizar o nosso relacionamento com Israel. Normalizar. Ao invés de ter conflito. Eu acredito que isso está acontecendo não porque essas nações apoiam Israel, não porque essas nações decidiram aceitar Israel, é por causa de dinheiro. Tem, por exemplo, certas nações que estão, por exemplo, Bahrein, eu acho que é no português, que estão formando aliança com Israel. Mas essas nações, o coração ainda é Islã, são muçulmanos. E a fé deles diz: Israel é a praga da terra, o inimigo da humanidade, o inimigo do Alá. Então, enquanto o Benjamin Netanyahu está dizendo: que bom, amém, que legal, eu pessoalmente acredito que ele está se enganando. Eu acredito que há possibilidade que mais alianças vão se formar ao longo dos meses ou anos. E Israel vai pensar: estamos bem. E daí, na hora certa, não sei como que tudo vai acontecer, pode ser entre o arrebatamento e a aliança com Israel. Haverá uma guerra, que é a guerra de Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39. Israel vai achar que está tudo legal, está tudo bem. E daí isso vai acontecer. E como eu falei para vocês, eu não estou dizendo que ele é o anticristo, mas é chocante ver que o homem que está fazendo essas alianças, esse homem que está ajudando essas nações muçulmanas a formar alianças com Israel, ele é um judeu, ele não é um rei, ele é um homem que fica atrás. Ele é um judeu e ele pagou um monte de dinheiro para um dos prédios em Nova York que tinha, e normalmente a pessoa nem aceita isso, mas tinha o endereço 666. Eu acho incrível isso. Jared Kushner é o nome dele. Genro do presidente Trump, marido da Ivanka Trump. E eu não sei se Deus está simplesmente dizendo para nós que prestamos atenção na Bíblia. A Bíblia fala sobre a besta. Muitos acreditam que ele vai ser judeu, que vai vai contra Deus. Ele vai ter uma marca que vai ser o número 666. Não sei se Deus está dizendo para nós: olha, há sombras aqui. Sombras de algo está chegando. Sombras. Alianças de paz com Israel. E eu digo para vocês: acordem, presta atenção. E para terminar essa parte, eu estou meio dividido. Eu sei, se você assistir muito o jornal, você fica louco. Uma irmã em outra cidade, ela estava com muita alta pressão e foi para o médico, estava sendo difícil viver tudo. Ele falou para ela: o problema que você tem é o jornal. Para de assistir o jornal. E ela parou, e aparentemente ela melhorou. Então eu não acho que devemos assistir até ficar assim. Na verdade, devemos assistir pela fé e sempre pensar: eu preciso discernir o que as pessoas estão falando. Mas por outro lado, e eu preciso enfatizar isso, porque muita pessoa fala: eu vou parar de assistir o jornal, eu não quero nem saber. Eu não posso recomendar para vocês essa outra decisão de simplesmente não prestar atenção. E por quê? Porque a Bíblia lida com coisas internacionais, coisas geopolíticas. Deus está dizendo para nós: abra os seus olhos. Então eu não posso dizer para vocês: desliga o jornal, para de assistir, anda cegos. Eu não posso falar isso.
O que eu posso falar é o seguinte: cada coisa que você vê no YouTube, no Facebook, nos jornais, seja onde for, você vai usar de discernimento através das Escrituras. E pela fé você vai ver essas coisas. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos abrir os nossos olhos. Se você não aguentar os jornais e você tem que desligar, então tudo bem, é a sua vida. Mas quando eu vejo essas alianças com Israel, eu vejo o que a Rússia quer fazer, o que a China está fazendo com seus exércitos, o que o comunismo quer fazer, o socialismo no Brasil e em outros lugares. Eu não quero ser cego. Vocês já viram o que aconteceu com a Venezuela, o país mais rico da América do Sul? E agora milhares e milhões estão fugindo, porque não tem nada. Quem já viu pessoas da Venezuela aqui em Ouro Preto pedindo esmolas? E tem um monte lá em Porto Velho. E cada vez que eu vejo isso, eu não sei nem o que fazer. Eu já dei dinheiro, já ajudei, mas eu fico eu não posso apoiar todo mundo de lá, não tenho condições. Mas é um sistema que veio do diabo, dizendo que o governo vai tomar conta do povo. E é exatamente isso que o anticristo vai prometer para as pessoas. Eu sou o Messias, eu vou tomar conta de vocês. E as pessoas vão para ele, vão adorar ele. Mas ele vai ser um homem cruel. Ele vai matar, e matar, e matar. Stalin, Mussolini, Lenin, Hitler, mesma ideia. Paulo, você lembra quantas pessoas Stalin matou? 60 milhões. É incrível isso? Você parou para pensar? É incrível. Irmãos, isso não aconteceu 4.000 anos atrás. Essas coisas são relativamente recentes. E ainda acontece na China, ainda acontece na Coreia do Norte, ainda acontece em certos países muçulmanos. Se você fizer algo contra eles, você morre. E essas pessoas odeiam o Oeste, odeiam o Brasil. Nós precisamos prestar atenção, mas eles vão provavelmente fazer coisas no fim, entre o arrebatamento e a aliança com Israel. O número 6 aqui na apostila, a invasão de Israel por Gog. Aí eu enfatizei isso, mas eu vou enfatizar mais na próxima aula. E número 7, a construção do templo da tribulação. Por muito tempo eu não entendi isso, mas agora que eu analisei as coisas e tudo, aparentemente, provavelmente por causa da aliança com o anticristo, Israel vai reconstruir um templo durante a tribulação que não vai ser o templo do milênio. Vai ser outro templo durante o milênio, que vai ser de acordo com as medidas dadas no livro de Ezequiel. Israel já tem planos, já tem muito para fazer isso. O problema é a situação política. Israel tem esse problema, mas já tem desejos, já tem planos, já tem coisas, é só realizar. Então eu vejo, segundo as profecias, a grande possibilidade de Israel confiar em alguém que vai formar uma aliança, e através disso o povo vai construir um templo com paz e segurança, pensar, tudo vai dar certo agora, e nós vamos ter o templo, e o Messias ele vai vir, ele vai vencer os nossos inimigos, os gentios. Ou vão acreditar que esse homem é o Messias, esse anticristo? E daí, no meio dessa aliança, 3 anos e meio,
como que foi profetizado em Daniel 9, versículo 27. Ele vai quebrar a aliança, ele vai parar as ofertas, os holocaustos no templo, ele vai cometer uma grande abominação, ele vai matar os crentes. E a Bíblia diz que a terra vai passar por um período pior do que todos os outros, de todas as outras épocas. Tudo bem, vou parar aqui e semana que vem nós vamos entrar no livro de Ezequiel e ver uns detalhes importantes sobre Israel.